2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. E hoje nós vamos encerrar aquele sermão, que nós começamos alguns meses atrás. É hoje que encerra, O título deste sermão é Últimos Sinais da Vinda de Cristo. Então nós falamos primeiro que a vinda de Cristo ela não era iminente, depois falamos dos dois grandes sinais, a grande apostasia e a manifestação do anticristo, que é o homem da iniquidade. E hoje os dois últimos versículos sobre este assunto, que são os versículos 11 e 12, falam daqueles que seguem ao anticristo. Ele diz assim: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Podem sentar, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a operação do erro. Nós já falamos sobre o mistério da iniquidade, já falamos sobre os falsos milagres do anticristo, e hoje nós vamos falar sobre a operação do erro. Muito bem, eu traduzi esse versículo um pouco diferente, mas não porque nossas traduções estejam erradas. Nossas traduções estão corretas, mas só para os irmãos verem que há mais significados nestas palavras. Paulo diz assim: e por causa disto, que ele havia falado no versículo 10, e o que foi que ele disse no verso 10? Porque essas pessoas que gostam do engano da injustiça, elas não acolhem o amor da verdade. Lembram disso? O amor que elas querem é o amor mundano, mas não o amor como a Bíblia diz. Então, por causa disso, por essas pessoas rejeitarem o amor verdadeiro, que é o amor bíblico, Deus lhes manda a operação do erro. É por este motivo. Diz assim: envia a eles, Deus, o poder do engano. Também pode ser traduzido assim, a operação do erro. O poder do engano, para que eles creiam para dentro da falsidade. Ou seja, eles vão ser submetidos, mergulhados, enfiados dentro da falsidade ou da mentira, Muito bem, eu traduzi assim só para nós vermos quantos significados, A século 21, que é a Almeida século 21, ela fala atuação do erro. Na NTLH fala com propriedade sobre o poder do erro. Uma das mais corretas da NTLH, o poder do erro. A NBV, que é a Nova Bíblia Viva, e a NVI, que é a Nova Versão Internacional, falam do poder sedutor. A versão fácil de ler fala da força enganadora. A NVT, que não dá ênfase à operação, que é o poder, diz só que Deus fará que sejam enganados. E certamente é Deus mesmo, porque Paulo usa o verbo grego que quer dizer enviar, empurrar, inserir uma coisa em outra. O verbo é pempo. Existem dois verbos aqui, no Novo Testamento para enviar: pempo e apostelou. Apostelou é de onde dá origem a palavra apóstolo, que quer dizer enviado. Então, apóstolo é o substantivo, é a pessoa enviada, e apostelou é o verbo, enviar. Mas Paulo não usa esse verbo, porque esse verbo apostelou, ele fala de enviar como um oficial equipado. Mas aqui está dizendo que Deus envia no sentido de empurrar, inserir uma coisa em outra, sabe? Você pega uma coisa daqui e outra daqui e enfia uma dentro da outra, insere uma dentro da outra. É isso que Deus vai fazer. Deus vai pegar os ímpios, seguidores do anticristo, e Deus vai pegar o poder do engano e vai enfiar um dentro do outro, de modo que eles não escapem mais disso daí. E Paulo usa para Deus aqui o artigo definido, no grego é o Deus, quer dizer o único Deus. E isso deixa claro que quem envia a operação do erro é Deus. A operação é aquela palavra que eu já disse anteriormente aqui, no versículo 9, que é o poder. O poder é a energia, Essa palavra significa a força, a operação, trabalho e atividade. Quando diz também no versículo anterior que o anticristo vai operar sob o poder de Satanás. Irmãos, entendem? Então, o poder de Satanás atuando no anticristo, Deus usará então o poder deste engano, o poder para fazer com que essas pessoas sejam atoladas dentro dele. E Paulo fala agora do poder do erro. Eu já vinha dizendo antes que as várias vezes que aparece aqui a palavra erro, engano e tal,
Paulo usa uma palavra diferente, apate, que é engano, mas agora ele usa planes, de onde vem a nossa palavra planeta, né? Que significa aquilo que vagueia, é engano também, mas um comportamento desviante, se afastando daquilo que Deus diz ser verdade. É um erro que resulta em vaguear em direção ao pecado, enquanto o anterior que Paulo usava lá, apate, fala de fraude, de trapaça, do engano motivado por astúcia, uma traição. A diferença entre essas duas é que apate fala da fraude em si, enquanto que planes fala do descaminho, do afastamento que esse engano produz. Veja bem, enquanto as pessoas estão amando o engano de Satanás, que é a armadilha que ele faz, Deus vai usar tudo isso para fazer com que essas pessoas vagueiem na mentira para longe dele. Entende, irmãos? E esse vaguear que as pessoas irão ficar como planetas aí orbitando, né? Essas pessoas vão orbitar até cair no inferno. Esta é a ideia do apóstolo Paulo. Então, é isto mesmo que ocorre no versículo 11, tratando-se da operação do erro. O que é a operação do erro? É o poder do engano que afasta. Em resumo, é isso, dentro desse texto aqui. Textualmente falando, a operação do erro é o poder do engano que afasta as pessoas, mais e mais de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que essas pessoas tanto são empurradas para dentro do poder do engano, como o poder do engano é empurrado para dentro delas. Percebe? Elas se tornarão uma só. Deus pega um de cada lado e encaixa um dentro do outro e então solta essas pessoas para que elas orbitem, para que elas vagueiem, para que elas se dispersem para longe de Deus. Para onde? Para a mentira, que é o pseudos que nós estudamos semana passada, a fim de que elas sejam condenadas. Nós deveríamos então nos espantar de que é Deus mesmo quem envia esse poder do engano sobre os perdidos. Nós deveríamos dizer assim, não, isso é Satanás que vai fazer isso, mas Paulo está dizendo que é Deus. Deus é que vai enviar o poder do engano sobre estas pessoas. Mas por que Deus faria isso? Ora, vamos observar o próprio apóstolo Paulo falando aos Romanos, capítulo 1, 24 e 25. Preste atenção. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Deus entrega os homens à imundícia. Mas por isso o quê? Mas tem que ler o 23, 22, né? Voltando para você entender. E o que é que faz com que Deus entregue as pessoas à imundícia? É o fato de que todas as pessoas conhecem a Deus, mas não lhe dão glória. Irmão, se você rouba a glória de Deus, você é um candidato à perdição. Se você não reconhece a glória de Deus, você está no risco de ser enfiado dentro do poder do engano e ser solto na órbita das trevas para a condenação do inferno. E Paulo continua dizendo, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Quando o homem rouba a glória de Deus, não é só uma questão de falta de entendimento, mas também uma questão moral. Eles roubam a glória de Deus e transformam sua verdade em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E também no verso 28, Paulo diz assim, lá de Romanos 1, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Sabe o que é isso? Deus entrega as pessoas para a imoralidade. E naquele texto lá de Romanos 1, Paulo usa como exemplo clássico a prática homossexual. A prática homossexual já é um desprezo de Deus a muitas pessoas que já haviam roubado sua glória. Não é que por causa da prática homossexual elas serão condenadas, mas é como se Deus já estivesse condenando elas a essa prática desonrosa por causa de terem roubado a glória de Deus e de terem trocado a verdade de Deus por mentira. Então, essa prática hoje que nós estamos presenciando na nossa sociedade e que está cada vez mais irritadiça contra a igreja do Senhor, é o que Tessalonicenses está dizendo. Porque quanto mais eles afundam em seus pecados, eles vão ficar contra aqueles que denunciam seus pecados. Porque Satanás, nós estudamos semana passada que Satanás na pessoa não só do anticristo, né, mas do mistério da iniquidade,
Satanás, ele transforma a injustiça na aparência de justiça. E essas pessoas passam a crer e a aceitar a injustiça como se fosse justiça. Elas passam a aceitar a mentira como se fosse verdade. E como elas têm todos os utensílios, todas as armas do mistério da iniquidade a seu favor, e uma dessas armas, a mais, vamos dizer, eficaz delas é a mídia, tanto a TV, entre aspas, profissional, como as redes sociais, que é mais popular, não é? Todas elas trabalham a favor do pecado, todas elas trabalham a favor da injustiça, para transformar a justiça em injustiça. É claro que não transforma, né, irmãos? Eu estou dizendo que na mente das pessoas, elas acham que a injustiça é justa, então elas passam a chamar aquilo, é justo, é justo, é justo, é justo, isso é justo, até que nós, cristãos, fiquemos embaraçados com isso também, e comecemos a pensar, meu Deus, mas será que isso é justo mesmo? Teve um pastor que ele disse assim, ele foi tão contaminado por essa batida do martelo da mídia, que todo dia fala que o pecado não é pecado, não é pecado, não é, é normal, é normal, é normal, que um dia ele falou assim, é normal, é normal. Homossexuais podem casar sim e ter uma vida entre eles lá, que Deus não vai condená-los não, desde que eles fiquem casadinhos lá, bonitinhos no seu lugar. Eles não podem ficar se aventurando por aí, traindo o seu, né? O cara traindo seu marido, a mulher traindo sua mulher, né? Se eles ficarem quietinhos, casados dentro de casa, Deus vai abençoar. Ele foi martelado pelo discurso, então trocou a injustiça como se ela fosse justiça, tirou a verdade de Deus e colocou a mentira em seu lugar, e isso passou a ser verdade para ele. Então o apóstolo Paulo, essa ideia não é só dele, mas já encontramos desde a antiga aliança. Qual a ideia? De Deus entregando as pessoas. Deus, querendo, por exemplo, punir o povo de Israel, enviou Satanás para incitar Davi a enumerar seu exército, para que seu coração se exaltasse. Está lá em 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. Em 2 Samuel 24 fala que foi Deus. Deus incitou Davi a enumerar o povo. E em 1 Crônicas fala que foi Satanás. Satanás incitou Davi a enumerar o povo. Aí os ateus falam, a Bíblia, vocês falam que não entra em contradição. Como que Samuel diz que foi Deus e lá em Crônicas fala que foi Satanás? Então, irmãos, nós sabemos que Deus enviou Satanás para que fizesse aquilo no coração de Davi. Porque, como eu disse para os irmãos no estudo de terça-feira aqui, né, quem não vem está deixando de ganhar, não é que está perdendo, né? Perdendo é quando você esquece. Você recebe, mas esquece. Muitos de terça que vem terça estão perdendo. Porque ouve e esquece. Agora, quem não vem está deixando de ganhar, né? Porque ele não tem como perder aquilo que ele não ganhou. Então, quem não vem está deixando de ganhar, e quem vem, muitas vezes está perdendo, porque acaba esquecendo. Mas o que foi que a gente falou? Nós falamos que Deus não pode ordenar alguém diretamente a pecar. Não tem como. Como é que Deus vai ordenar uma pessoa a pecar? Visto que toda a ordem de Deus tem que ser obedecida. Então, se Deus diretamente dissesse para Davi, enumera o povo, não seria pecado. Seria pecado se ele não enumerasse. Então Deus fala para o diabo e diz assim, vai lá e fala para Davi enumerar o povo. Se houvesse a possibilidade de um diálogo, Satanás perguntaria a Deus, para que isso? E Deus dizia, para que o coração dele se exalte. Então eu vou fazer. Vai lá, exalta o coração de Davi, Davi vai cair nesse pecado, enumera o povo, apesar dos protestos de Joabe, né, seu sobrinho, que era o general do seu exército, e Deus então fere o povo de Israel. Muito bem. Pecar é não obedecer o mandamento de Deus. Então Deus não podia fazer isso diretamente, senão não seria pecado. Então Deus enviou Satanás para fazer Davi pecar, e com isso disciplinar tanto o rei quanto o povo. Assim Deus também agiu contra o rei Acabe. Os irmãos conhecem a história do Velho Testamento. Tem uma pregação do meu irmão, pastor Charles, sobre isso daí. Depois os irmãos procurem lá, né? Deus agiu contra o rei Acabe quando enviou um espírito de mentira para que o enganasse sobre a guerra de Ramote e Gileade. Está lá em 1 Reis 22, do versículo 20 ao 23. O profeta de Deus, né? Daqueles 400 profetas ali, todos eram
profetas falsos para agradar o rei. Só havia um que o rei não se agradava. Olha o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses. Paulo está dizendo, porque essas pessoas não amaram a verdade, Deus entregou elas à operação do rei. Na época de Acabe foi assim também. Acabe não amava a verdade. Micaías falava a verdade com ele e ele dizia, ele só fala mal a meu respeito. Está vendo como é que a pessoa chama a verdade de mal? Os irmãos percebem? Quando você fala a verdade para uma pessoa, ela fica ofendida, para ela é mal. Ela diz, fulano só fala mal de mim. Mas mal não, meu irmão, é verdade. Arrependa-se para você ver se isso não é bom. Quando a pessoa arrepende, isso é bom. Hebreus 12:11 fala que toda palavra de repreensão, na verdade, não parece ser de alegria, mas de tristeza. Porém, depois, ela produz frutos pacíficos naqueles que são exercitados por ela. Como você pode ser exercitado por uma palavra de repreensão? Se arrependendo, meu filho. Quanto mais você se endurece contra a palavra de Deus, pior para quem? Para Deus? É Deus que vai perder? Ai, tem uma criatura minha se endurecendo, agora eu vou perder os céus e a terra por causa dela. É assim? Meu irmão, é pior para você. Então, Acabe, ele já estava enojado das palavras de Micaías e afastou Micaías. E Josafá, desconfiado daquele monte de profeta, falou, não tem mais um? Tem um aí, mas só fala mal de mim. Mas mal, ele fala a verdade. Porém, quando a pessoa está na mentira, a verdade lhe parece mal. Então não é que você fala mal. Tem gente que acha que eu falo mal de um monte de gente. Mas na verdade eu falo a verdade. Não é mal, é a verdade. Eles se arrependam para ver se não é bom. Mas não arrepende, aí vai achar que é mal. Bom, assim foi também com o rei Acabe. Se Deus mesmo fosse em Acabe, ou se o Espírito de Deus mesmo passasse pela boca dos profetas de Acabe e dissesse para ele, pode ir para a guerra que você vai ser vencedor, o que ia acontecer? Ele ia para a guerra e ia ser vencedor, porque quem falou foi Deus. Mas Deus não queria que ele fosse vencedor, Deus queria que ele fosse derrotado, mas Deus queria que ele fosse enganado, Deus queria que ele fosse achando que ia ser vencedor, mas Deus não pode enganar, porque se Deus dissesse para ele assim, vai para a guerra que você vai vencer, ele ia vencer, então não ia ser pecado. Então Deus perguntou isso, é o Micaías contando, tá? Que teve uma visão dessa forma, e ele disse assim, que Deus falou numa reunião assim, eu quero enganar Acabe, quem vai enganar Acabe? É um espírito de mentira, falou, eu vou. Aí Deus falou, pode ir, entra na boca dos 400 profetas dele e engana ele para mim, fala que ele vai vencer, mas ele não vai vencer, ele vai morrer porque eu quero matá-lo. E que aquele espírito de mentira entrou nos 400 profetas de Baal, ou de Acabe, que dá no mesmo, né? Então eles profetizaram a sua vitória, mas era mentira. Então o espírito de engano obteve sucesso ao dizer na boca daqueles 400 profetas que Acabe seria vencedor, quando na verdade ele seria derrotado. Mesmo chegando o profeta de Deus ali, o rei disse que não gostava do que ele profetizava, né? Versículo 8. Então essas pessoas que rejeitam o que Deus sempre tem a dizer, elas acumulam para si mesmas uma rejeição, irmãos, tão fatal que não há nada maior do que ela, a saber que Deus as entrega à mentira e as faz acreditar plenamente nela. Para mim, eu já disse aqui algumas vezes, não é a pior coisa para o ser humano ele rejeitar Deus. A pior coisa é Deus o rejeitar. Enquanto você rejeita Deus, Deus ainda pode te querer. E se Ele te quiser mesmo você rejeitando, não é que Ele vai puxar você pela gola da camisa, como os arminianos acusam, um espantalho calvinista, né, que eles dizem que o homem não quer vir, e os calvinistas dizem que o homem vem à força, porque se é um eleito ele tem que vir de qualquer jeito. Não, meu irmão, não é isso que nenhum calvinista prega. Os calvinistas dizem que quando o homem ele é eleito de Deus, ele não quer Deus como todos não querem. Todos não querem. Mas como ele é eleito, Deus vai lá e troca o coração dele de pedra por um de carne, então ele vem a querer. Não é que Deus arrasta este homem não querendo para que ele venha. Não. Deus troca o coração dele para que ele venha, né? Os puritanos chamavam o doce convite do evangelho. Ele era doce por quê? É porque Deus trocava o coração, irmão. Quem acha o evangelho doce, pelo amor de Deus? O homem no pecado não acha o evangelho doce, a não ser que você falsifique ele, a não ser que você passe
açúcar queimado nele, né? Então ele vai ficar parecido mesmo doce. As pessoas estão fazendo isso hoje, tornando o evangelho palatável para os seus ouvintes, mas o evangelho não é palatável, não é mesmo. Para o crente é. Os irmãos lembram em Apocalipse 10, quando o anjo dá um livrinho para o apóstolo João? Quem gosta de ler Apocalipse aí sabe desse capítulo. O anjo aparece para João e fala assim: toma um livrinho aqui e come ele. Na tua boca será doce como mel, mas no teu estômago será amargo. Para o crente, a palavra de Deus é doce, irmãos. É doce. Mas o cumprimento dela é amargo para o ímpio. Então João, ele profetiza o Apocalipse e é doce para ele, porque ele sabe que é a verdade. A verdade é doce. Não é o que diz o Salmo 19? As palavras do Senhor são mais doces do que o mel. E ele diz que quando elas se cumprem, então no estômago se tornou amargo. O estômago ali quer dizer o cumprimento daquela palavra é amargo, mas é amargo para quem? Para os perdidos. Eles não gostam. Prega o evangelho verdadeiro para um incrédulo e veja se ele gosta. Não, ele não gosta. Então, todas estas pessoas são como Acabe. Mas aqueles que vão rejeitando, Deus os entrega ao espírito do engano. É assim que vai acontecer com essa geração de incrédulos que nós estamos vivendo. Deus está, desde agora, entregando essas pessoas à operação do erro. Deus já está entregando as pessoas à operação do erro. Observe as pessoas ao seu redor. Elas não são mais maleáveis ao evangelho como antigamente. Não são. Antigamente as pessoas, mesmo que não aceitassem, elas respeitavam. Não é verdade? Mas hoje elas estão endurecidas. Hoje elas estão resistentes, soberbas, inclusive escarnecedoras e cheias de desdém sobre a mensagem do evangelho. Essa é a forma que os pecadores estão com relação ao evangelho, desdenhando do evangelho. Antes eles não aceitavam, mas respeitavam. Hoje eles desdenham, hoje eles zombam, eles escarnecem, né? Hoje eles se sentem arrogantes e superiores. E eu sempre digo, isto é por causa desse crescimento da deusa chamada ciência, né? A deusa dos arminianos é o livre-arbítrio, e a deusa da nossa sociedade é a ciência. Porque tudo que fala assim que vai cientificamente comprovado, todo mundo dobra os joelhos, irmãos. Irmãos, se disser alguma coisa aqui, irmãos, isso aqui está cientificamente comprovado, até nós dobramos o joelho. Nós temos que ter cuidado com essa deusa do nosso século chamada ciência. Você sabe o que é a ciência? A ciência é o experimento da melhor apresentação de uma hipótese pensada anterior àquele experimento. E depois que é feito aquele experimento, aquela hipótese permanece de pé, mas sempre suscetível a uma próxima hipótese que seja melhor do que ela. É impossível a ciência estabelecer uma verdade total e completa, irmão, sobre qualquer assunto. Qualquer um, não é só uma questão sobre um assunto polêmico. Não, é qualquer assunto. Então, aquela é a melhor hipótese, porque a ciência vai trabalhando com isso, até que outra chegue e tome o seu lugar, e se torna ainda também uma melhor hipótese que a anterior, mas também eles mesmos reconhecem que aquilo não é a verdade, mas a sociedade não sabe disso. A sociedade acha que é verdade, e curva seus joelhos para a ciência. E onde a Bíblia bate o martelo e declara a verdade, irmão, você já viu, a ciência não vai concordar, a ciência da nossa época não vai. A ciência humanista nunca vai concordar. Ela sempre vai buscar hipóteses remotas. Ela sempre vai buscar hipóteses contrárias à palavra de Deus. Mas quando você vê alguém que tem uma consciência bíblica, e ele estuda ciência, e ele vê que a Bíblia já estava certa. Ele não tem compromisso com os patrocinadores dele. Ele não tem compromisso com as grandes farmacêuticas. Ele tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso com as pessoas que querem patrocinar o pensamento evolucionista. Forme em ciência e abra um laboratório criacionista para ver se você recebe algum patrocínio do governo. Lógico que não, irmão. Claro que não. Aí você vai acreditar naqueles laboratórios que
chegam a conclusões evolucionistas. Naqueles laboratórios que chegam a qualquer conclusão. Não tem como, irmãos, não tem como. É lógico que, né, quem vai aí zombar de nós, quem vai querer bater contra nós, vai dizer, então, por que você está usando esse tablet? Esse tablet aqui é resultado da ciência. E daí? E daí? Pergunta se não tem um melhor do que esse já. Já ocupou o lugar dele, não é o que eu estou falando? Esse aqui não é o último tablet. Esse aqui não é a última palavra da ciência em tablets. Está vendo? É o que eu estou dizendo. Isso aqui é um efeito prático da ciência. Nós não negamos seus efeitos práticos. Mas dizer que ela tem a última palavra, isso é idolatria. Isso é a deusa do nosso século e as pessoas estão assim. Muito bem, eu só abri esse parênteses aqui para mostrar que as pessoas hoje, elas são assim. Por causa da ciência, se endurecem, se ensoberbecem, escarnecem e desdenham a mensagem da verdade de Deus. Como disse Paulo no versículo 10, voltando aqui a 2 Tessalonicenses, elas não acolhem mais o amor da verdade para serem salvas. Por isso, é por esse motivo, que Deus os empurra ao poder do engano e vice-versa, e os leva a um desvio total sobre elas. E o objetivo é o quê? Para que elas creiam dentro da falsidade. Paulo usa novamente a palavra pseudos, que eu preguei aqui semana passada. O poder e os sinais, bem como os prodígios da mentira, pseudos, que vem de Satanás e opera por meio do anticristo, convencerá os ímpios que amam a injustiça e com ela sufocam alegremente a verdade. Você vê que eles não têm nenhuma resistência e eles não têm nenhum peso de consciência para sufocar a verdade com sua injustiça. Esses perversos seguidores da besta crerão no pseudos, crerão na falsidade, eles crerão na mentira, porque o poder do engano e do desvio, o poder do afastamento estará neles. E diz Paulo, eles crerão nisso profundamente. Engraçado que Paulo usa o verbo crer, né? Aqui, ó, versículo 11, né? Por este motivo Deus lhes manda a operação do erro para que creiam, né? Algumas Bíblias, para darem crédito. Você sabe que palavra Paulo usa aqui, irmãos? Paulo usa a mesma palavra crer, que o crente crê em Deus, sabia? Pisteos. Paulo usa a mesma palavra de um crente quando ele crê em Cristo, quando ele crê no Evangelho, quando ele crê na verdade. Ele diz que o ímpio crê na mentira. Então, quando a pessoa crê na ciência, é o mesmo tipo, né? Ou a mesma, vamos dizer assim, uma iniciativa. É uma mesma iniciativa de fé que o cristão tem na Bíblia. É por isso que tem um livro que o título dele é assim, Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque o cara, ele tem que crer mais em mais absurdos. Ele tem que crer em absurdos, na verdade, não é em mais, né? Porque o cristão não crê em absurdos. O ímpio, ele tem que crer em absurdos para crer que Deus não existe. Enquanto o cristão crê tranquilamente nas coisas simples, nas coisas tranquilas para crer que Deus existe. Enquanto que o ímpio, o ateu, ele tem que forçar a sua mente para crer que Deus não existe. Então Paulo usa a palavra pseudos porque esses perversos estão achegados à mentira muito mais com a sua consciência, com o seu interesse, com o seu desejo, muito mais do que para a verdade que eles ouvem no Evangelho. Mas este não é o único motivo. Paulo diz que o motivo dele ser entregue à operação do erro é para quê? Não o motivo, né? Vamos falar do propósito aqui. Qual que é o propósito dessas pessoas serem entregues à mentira? Olha o versículo 12 aí para você ver. No versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim, a fim de serem julgados. Olha aí, olha o propósito. É para que essas pessoas sejam julgadas, irmãos. E ele diz todos os que não creram a verdade, mas estavam satisfeitos com a injustiça. Vamos para o verso 12 para nós terminarmos agora. Observe a progressão. Porque eles foram contra receber o amor da verdade, lá no 10,
Deus faz com que eles creiam a mentira, lhes enviando a operação do erro. Crendo na mentira, Deus lhes julgará, porque não creram na verdade. E Paulo diz, todos. Aqui não tem todes, aqui é todos. Aqui é todos mesmo. Não tem nem Todd, nem Nescau. Aqui é todos, todos. E quem são esses todos? Paulo diz, são todos os que não creram. Novamente ele repete a palavra pisteos. Todos que não creram a verdade. Ora, mas eles não creram na verdade porque Deus lhes mandou a operação do erro para que crescem na mentira. Alguém dirá, né? Deus mandou eles crer na operação do erro, como é que eles vão crer na verdade? Mas ainda assim, por que foi que Deus lhes mandou o poder do engano? Por que foi que Deus lhes enviou a operação do erro? Não foi porque eles haviam se oposto ao amor da verdade? Verso 10. Não foi por isso? Para não receber? Não foi porque eles ficaram encantados com o poder de Satanás por meio do anticristo, não só do anticristo final, mas com todos os anticristos, no plural? Não foi por isso? Eles não ficam encantados com os anticristos? Aparecem anticristos por aí e todo mundo fica encantado, até crente. Eu não duvido de hipótese nenhuma de que 90, não sei a porcentagem, mas muito mais que a metade da igreja que se diz igreja, povo de Deus, ficará encantada com o anticristo final. Porque ela já se encanta com os anticristos, no plural. Ela se encanta com qualquer um que aparece. Então, quando se encantam, Deus vai entregá-los mesmo. Eles não ficaram do lado do mistério da iniquidade? Eles não perseguiram os filhos de Deus? Eles não rejeitaram o nosso evangelho? Você está vendo por que Deus entrega essas pessoas? Para não crerem na verdade? Essas pessoas não participam da luxúria da grande Babilônia, a grande prostituta e suas orgias? Mas além de não crerem na verdade, diz o apóstolo Paulo, elas também estavam satisfeitas com a injustiça. É isso, olha o verso 12 novamente, irmãos. Eu estou falando de Bíblia. Talvez eu use aqui uma tradução diferente, os irmãos pensam que eu não estou nos versículos, né? Mas olha o 12 aí. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito, não creram a verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O termo que Paulo usa aqui, irmãos, é eudoquel. Você sabe que termo é esse aqui? E onde Paulo usa ele também? Paulo usa em Efésios 1 para falar do beneplácito de Deus. Eudoquel é o bom propósito. Eudoquel é o bom desejo. Eudoquel é o bom prazer que uma pessoa tem, que ela devia aplicar esse bom prazer em coisas boas. Os ímpios aplicam isso na injustiça. A palavra é adiquias. É a falta da justiça, é a falta daquilo que é reto, daquilo que é justo. Ou seja, o bom prazer, esta coisa que você escolhe de sua vontade, por achar que aquilo é prazeroso, aquilo que lhe traz satisfação, agrado e deleite. E não é assim que andam os incrédulos. Alguns crentes chegam até a invejar os incrédulos. Tal é a sua satisfação no pecado e na injustiça. Ontem nós, nossa reunião, Mero, conversávamos a respeito disso. Por que um ímpio, ele diz assim, eu sou ímpio e sou mais feliz que você que é crente? O que nós temos que responder? Você olha para o cara e você olha para você. O cara tem uma boa casa, você não tem tanto assim. O cara tem um excelente carro, você não tem tanto assim. O emprego dele é estável, o seu não é tanto assim. Ele ganha muito bem, você não ganha tanto assim. A saúde dele é boa, a sua não é tanto assim, né? E como diz o salmista no Salmo 73, até as vacas dele é mais gorda. As nossas, se tiver umas vaquinhas, é magrinha. Que engole as gordas ainda fica magra, igual de farol. Quer dizer, essas pessoas olham para nós e muitas vezes elas querem confundir nossa mente, nosso pensamento com respeito a isso. Eu sou mais feliz que você que é crente. E aí o que o crente faz? Ele vai com aquela música lá do Anderson Freire, ele vai chorar, porque o mundo não notou. Não chore, o mundo ainda não notou. Ele vai chorar,
Ai, pastor, vou chorar porque o mundo não notou que eu sou um ouro de Ofir. Aí vai para o quarto dele, vai chorar. O crente vai chorar porque o mundo não notou que ele é um ourinho de Ofir. E o povo gosta. Agora ninguém está cantando, né? Tá vendo como besteira passa? E na época eu falo, aí o povo vem, aí, besteira chata, não sei o que. Aí, cadê? Se fosse de Deus, estava aí até hoje. Ninguém mais está falando do ourinho de Ofir, tadinho. Então, né, nós conversando ontem, qual a resposta que o crente deve dar para isso? A resposta chama-se: esvazie sua cabeça dos conceitos seus e desse mundo totalmente. Coloque num saco de lixo, cuspa nele, jogue fora e toque fogo. Essa é a resposta. Encha a sua cabeça oca, que ficou oca, né, depois que você esvaziou. Encha de Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. E agora você terá os conceitos verdadeiros sobre qualquer coisa. Por quê? Porque a Bíblia diz que feliz, que bem-aventurado é aquele que Deus diz que é feliz e bem-aventurado. E não que o homem lá fora diz. Ele está estabelecendo conceito e você está aceitando o conceito dele. É por isso que você acha que ele tem razão. Mas olhe para a Bíblia, e a Bíblia diz que quem é bem-aventurado? Você pode ir em qualquer versículo que fala essa palavra, qualquer um. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eles andam? Sim. Você anda? Se você anda, então você é igual a ele. Você também realmente precisa de acompanhar a definição dele mesmo. A sua cabeça não está cheia de Bíblia. Agora, se você não anda segundo o conselho dos ímpios, você é bem-aventurado. Deus é que diz que você é, não é o ímpio. Ah, mas ele tem uma casa, um carro, uma vaca, um não sei o que, melhor do que o meu, e não sei o que. E quem é que Deus diz que é bem-aventurado? Você ou ele? Você. Então é você que é feliz e não é ele. Porque no fim das contas, ele vai para o inferno e vai queimar totalmente. E essas coisas que ele tem ficarão por aí, até serem também queimadas, literalmente, né? Quando Jesus voltar. E você? Mesmo que você não tenha nada, você é feliz por quê? Porque você tem a salvação em Cristo. Você é feliz porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é feliz porque Deus falou que você é feliz. E quem define o que é feliz é Deus, não o ímpio. Você deixa o ímpio definir as coisas por você e depois você fica triste achando que ele tem razão. Claro, você está concordando com ele. Agora concorde com a Bíblia. Esvazie tua cabeça das coisas que você pensa e do que o mundo fala e bota num saco de lixo. Cospe na cara do saco de lixo e joga fora e queima. E enche sua cabeça de Bíblia para você ver quem é feliz. Quem é feliz é você. Quem é feliz é aquele pobre de espírito. Quem é feliz é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras destas palavras e guardam. Bem-aventurados são aqueles que limpam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso que é feliz, que eu saiba, isso é que é feliz. Feliz é aquele homem que anda nos caminhos retos do Senhor e dentro dos seus princípios. Salmo 119, verso 1. Qualquer palavra na Bíblia que está lá, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Esse é o que Deus diz que é feliz. O que é que o ímpio tem que me definir? Você não tem que me definir porque você não sabe de nada, cara. Você não sabe de nada. Você foi iludido pela filosofia deste mundo. E eu tenho os conceitos da verdade da palavra de Deus e acabou. Eu que sei das coisas, porque a Bíblia me revela as coisas. E a Bíblia diz que feliz é esse aí. Feliz era quem? Lázaro ou rico? Quem olhava pela ótica do ímpio lá, né, que fala que é mais feliz que o crente, é lógico que é o rico. Mas na hora de morrer, quem é que estava na real felicidade? Tá vendo? Então, meu irmão, é Deus que define as coisas por sua palavra e não você e nem o ímpio que está do seu lado te desafiando. Mas por que nós não esvaziamos ainda nossa cabeça dos nossos conceitos? Nós deixamos o ímpio definir as coisas por nós. E aí achamos que ele tem razão no final. Ou seja, em vez de cuspir no saco de lixo que está cheio desses pensamentos de fossa dos ímpios e nossos, nós cuspimos em Deus e na Bíblia. Então, esse engano, essa armadilha de Satanás, essa injustiça que para eles já se transformou em justiça, e com esse engano eles suprimem a verdade de Deus, agora eles fazem o que? Eles aumentam mais, eles tomam o seu prazer nisso que eles fizeram, nessa supressão da verdade, eles tomam prazer nisso. Então eles tomam
prazer na injustiça, na falta de seriedade, porque foram ludibriados por Satanás. A sua mente está anestesiada e emburrecida, e eles não podem mais se voltar para a verdade, porque viveram a vida inteira se opondo a ela. Olha, irmãos, eu estou dizendo isso dos ímpios no aspecto assim mais grosso da palavra. Mas se a gente passar o pente fino, tem muitos que se dizem cristãos que eles também vivem assim. Eles vivem nos conceitos dos ímpios. Ele anda nos conselhos dos ímpios, embora tenha uma Bíblia de todo tamanho na mão, mas ele anda no conselho dos ímpios. Ele não medita na Bíblia, não, mas o que o ímpio fala, ele aceita. Você acha que uma pessoa dessa é bem-aventurada, irmãos? O cara não ora, o cara não lê Bíblia, o cara não congrega, o cara não aprende. Você acha que uma pessoa dessa é bem-aventurada? Mas não mesmo. Elas também serão ludibriadas por Satanás, trocarão a justiça pela injustiça, acreditarão nela, e não só acreditar. Se fosse uma coisa mental, estava bom, né? É burrice, porque é coisa mental. Mas se torna pior do que burrice. Se torna imoral. Porque a Bíblia diz que além deles ficarem estúpidos, eles ficam também imorais, porque amam a injustiça. Eles passam a ter prazer nela. Está vendo que não é só uma questão de intelecto? Na questão do intelecto, essas pessoas ficam imbecilizadas, mas na questão moral, elas ficam extremamente pecadoras, extremamente sujas, injustas, impuras diante de Deus. É isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado não é só uma questão de prática imoral, mas de um intelecto reduzido à tolice também. Todas essas pessoas agora caminham para a destruição. Os irmãos sentiram falta de eu pegar o Apocalipse, mas agora eu vou pegar. Apocalipse 14, versículo 9 a 11 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, olha aí, não é só adorar a besta, mas sua imagem, ou seja, todos os anticristos, mistério da iniquidade, a grande Babilônia, entendeu? Não é só a besta, mas também a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte. Que é isso, irmão? É você pensar que nem o mundo. Quando você pensa que nem o mundo, você recebeu a marca do anticristo. Ou sobre a mão. É quando você faz o que o mundo faz, porque você acha como o mundo acha. Como você interpreta a sua cosmovisão de acordo com aquilo que o mundo já estabeleceu, obviamente você vai fazer o que o mundo faz também. E quando eu digo isso, agora eu estou chamando a atenção da igreja. Porque o mundo, irmãos, que direção que o mundo tem? O mundo é um bando de gnu correndo desesperado de um leão que está atrás. O mundo é uma manada. Se o gnu fizer assim, todos vão para a esquerda, né? Entenderam? Todos eles vão. Agora o cristão verdadeiro, ele tem um alvo, ele tem uma luz, ele tem uma lâmpada. Essa lâmpada é luz para o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é o quê? Achei que eram os conceitos deste mundo, que os crentes adotam. E aí no fim das contas, vai ter a marca na testa ou na mão. Porque se você pensa como esse sistema, você vai fazer o que eles fazem. Mas a Bíblia diz que você também beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ai, pastor, a Bíblia não fica amedrontando ninguém, não. Ora, a Bíblia fala a verdade. Se a pessoa vai ficar com medo ou não, isso é com a pessoa. Quanto mais ela troca a justiça pela injustiça e ela suprime a verdade, menos medo ela vai ter. Antigamente se falava de inferno, as pessoas tinham medo e falavam: ai, para de falar essas coisas, né? Paulo falando aquilo lá com o governador Félix, ele falou assim: não, vamos mudar de assunto aqui, porque eu já estou com medo desse dia do juízo. Mas hoje as pessoas, elas não têm muito mais medo. Por quê? Porque quanto mais troca a justiça pela injustiça e suprime a verdade por causa do seu pecado, mais Deus entrega para a mentira, menos medo do inferno ela tem.
e menos acredita no evangelho que você prega. E muitos crentes são assim também, irmãos. Eu falo isso porque eu estou vendo multidões de igrejas, certo? Falando tolices, idiotices, que não é evangelho, coisa nenhuma, e multidões sentadas lá ouvindo, aplaudindo e concordando, dizendo, olha que bênção, aquela lástima que eles estão ouvindo ali naqueles púlpitos, que são palavras de engano, proferidas pelo próprio Satanás, que está manipulando aquelas pessoas ali, porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros também se transfiguram em ministros de justiça. As pessoas estão concordando com isso aos montes, irmãos, aos montes. Elas não têm mais discernimento. Não tem como mais você chacoalhar hoje uma pessoa. As únicas pessoas que você ainda pode chacoalhar nesse mundo e ela abrir os olhos e ver a realidade que ela está inserida são os eleitos de Deus. Você pode chacoalhar um ímpio à vontade e falar com ele do sistema que ele está envolvido, de como ele está sendo conduzido, das coisas que apertam sobre ele, e ele vai ficar desligado ainda, desligado. É como sacudir um boneco. Veja também o primeiro anjo das 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. As pessoas pensam que as taças do Apocalipse vão criar úlcera na pele das pessoas, as pessoas vão sair por aí purulentas. Não é isso, irmãos. Isso aqui está falando da doença da alma. Essas pessoas já pegaram, como diz Paulo a Timóteo, uma gangrena. Elas já pegaram uma metástase. O câncer do pecado já corrói a sua alma de maneira incondicional, que já se espalhou. É impossível retorná-las ao arrependimento. Nós também já falamos sobre a quinta taça, do versículo 10 e 11 de Apocalipse 16. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Olha onde o pecado vai levar o homem, as trevas totais. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Isso significa, não é dor física, irmãos. Isso significa que mesmo que eles não concordem com a opressão do anticristo, da besta, que a cada dia vai ficar pior sobre a vida deles, eles vão se remoer. Você não vê o Brasil fazendo isso hoje, irmãos? Hoje nós temos um governo que as pessoas remoem, elas mordem suas línguas, mas não podem falar mal desse governo. Elas não podem, não é falar mal, é falar a verdade, elas não podem. A mídia morde a língua, está aqui, ó. Essas pessoas remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A mídia morde a língua, mas não fala a verdade sobre este governo. E isso, um besta, imagina a besta. E também no versículo 21 de Apocalipse 19 diz que não só a besta será aprisionada e lançada no lago de fogo, mas também, olha, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado num cavalo branco, que é Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É claro que não vai ter ave nenhuma para comer carne de ninguém, mas isso aqui está dando uma figura de linguagem de guerra. E nas figuras de guerra, quando terminava a guerra, aquele exército vencedor olhava do alto do monte assim e via nos vales aqueles corpos inertes de pessoas mortas, e eles mesmos, como vencedores da guerra, tinham a obrigação de ir lá tirar aqueles corpos de lá para enterrar, porque senão aquilo virava uma carniça. Aquilo ali virava um antro de animais, de aves de rapina, que iam ficar naquele ambiente insuportável. Essa é a imagem que Jesus está dizendo, de tanto seguidor da besta que tem, de tanto seguidor do anticristo que tem. O recado do céu é o seguinte para as aves de rapina: venham, aves, para a grande ceia de Deus, fartem-se da carne daqueles que seguem o anticristo. E se fosse ter uma guerra e Jesus fosse deixar os corpos dos seus inimigos estirados pelo planeta, não teria ave suficiente para comer as carnes apodrecidas dessas pessoas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é uma figura. Diz: todas as aves se fartaram de suas carnes.
Ó você que segue esse sistema, você que está apaixonado pelas luxúrias da grande meretriz, você que anda segundo o mistério da iniquidade, preste atenção. Você está acumulando o desprezo de Deus sobre você. Observe que o temor de Deus que você já teve um dia está se esfriando. Isso não é porque você está ficando mais inteligente. Pelo contrário, as trevas estão cegando seu raciocínio. Você está ficando mais estúpido, por isso se afasta de Deus e se afunda no pecado e na iniquidade. Só que você não percebe, porque o diabo te faz pensar que você está mais esperto. Antigamente você sentia um certo temor, depois passou a dizer que cada um tinha sua liberdade para escolher a religião que quisesse. Agora você diz que esse negócio de crente é cretino, é cretinice e outras coisas. Perceba que você está se afastando de Deus, mas o pior problema seu é quando Ele se afastar de você. Aí sim não haverá mais nenhuma oportunidade. Os crentes verdadeiros a quem você rejeita serão acolhidos por Cristo na glória, e você sofrerá o dano da segunda morte, a morte eterna no lago de fogo que arde para sempre com enxofre. Mas isto não é somente para os incrédulos que nos perseguem aí fora. Não é somente para aqueles que nos rejeitam. Isso também serve para você, crente, ou que assim se diz. Você está na igreja, mas ama a iniquidade. Jesus disse que falará para você naquele dia: apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Estar na igreja não vai te proteger de nada. Ter dons não vai adiantar nada para você naquele dia. A questão é como você procede com relação à verdade que você ouve. Todos estão ouvindo a verdade do Senhor e de sua palavra, mas como tem se comportado diante disso? Ou você pensa que o Senhor dará sempre mais uma chance? Você acha isso? Que Deus vai ficar sempre dando uma chance a mais? Já não lhe deu bastante? Já não é hora de você mudar o rumo do seu cristianismo mascarado, hipócrita, e passar a ser um cristão verdadeiro? Ou você não ouve isso que eu estou dizendo agora? Até porque um cristão falso não existe, porque cristão falso é um não cristão. Todas as chances que você recebeu de Deus já não eram para lhe tornar um cristão melhor, um cristão exemplar, um cristão verdadeiro? Todas as chances que você recebeu até hoje não são bastante para fazer você se envolver na obra do Senhor com alegria, com dedicação, para você parar de reclamar dos outros crentes e se tornar um cristão que caminha para o aperfeiçoamento da fé? Ou você pensa que essas desculpinhas que nós usamos aqui serão aceitas no tribunal de Cristo? Você acha que Jesus vai aceitar? Você acha que alguma coisa daqui vai te ajudar naquele dia? Lembre-se que você estará diante do único que pode te salvar. E se é que Ele vai fazer isso, Ele vai fazer agora, enquanto você está do lado de cá do céu. Do outro lado, Ele não vai fazer mais. Irmãos, o meu maior temor, preste atenção, meu maior temor não é que Deus entregue esses ímpios do mundo à operação do erro, porque nisso eles já estão. Meu maior temor é que Deus entregue você à operação do erro. Porque você pode estar com a Bíblia na mão e vivendo dentro do poder do engano. Você pode estar dentro de uma igreja, e até igreja verdadeira, mas pode estar planetando, orbitando como um planeta pelo sistema aí, ó, sistema solar, mas aqui é o sistema do mistério da iniquidade. Você pode ser batizado, pode tomar ceia, pode ser filho de crente, mas você pode estar dentro
do mistério da iniquidade e da operação do erro. E sabe o que é pior ainda? E esse é o meu maior temor. É que você nunca vai saber que você está. Porque quem está na operação do erro, ele não acha que está. Quem está na operação do erro acha que está tudo bem. Se você sabe que não está tudo bem com a sua vida espiritual, ainda você não está na operação do erro. Dá tempo de você retornar a Cristo. Dá tempo de você fazer a sua reconciliação com o Senhor e assumir uma vida cristã que não faz negócio com Deus, não. Não faz. Serve a Ele porque Ele é digno de ser servido. E você está pegando o boi de servir. Não é porque você vai ganhar alguma coisa em troca, não. Porque na realidade, se Deus for te salvar, não é porque você serve a Ele. Se Ele vai te salvar, é porque Ele te escolheu. Mas se você é um escolhido, você vai servi-lo. E vai servi-lo com muito amor. Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus.